Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, esta paz do Senhor invada cada um de nós, nossos corações, nossas comunidades. Como é bom estarmos aqui neste Cairóis das novas comunidades. Obrigado por essa oração tão bonita agora com Eliana. Deus é simples, Deus é grande. Nós que somos complicados, é verdade, mas nós somos tão pequenos. E entender hoje, perseverar na oração, é entender nossa pequenez diante de Deus. Como é grande compreendermos o mistério da oração por esta entrega total e absoluta nas mãos do Senhor. Desde a manhã estamos aqui, nesse domingo de Cairóis, falando sobre oração. E está aqui falando depois de Naldo, depois de uma pregação tão bonita nesta manhã, nos compromete cada vez mais como novas comunidades, a dizermos: eis-me aqui, Senhor, diante da Tua presença para rezar. Perseverar na oração é um mandato para cada um de nós, como igreja, como vocação na igreja. Diga para quem está ao seu lado: é tempo de perseverar na oração. Hoje tive uma experiência tão bonita, aliás, alguns de nós tivemos, de falar com o Monsenhor Jonas. E aqui eu quero deixar este abraço a um grande pai, a um grande profeta, a um grande homem, como diz Naldo, ao Abraão das novas comunidades. Dar um abraço hoje em Padre Jonas fez fazer uma leitura em minha vida daquele que na profecia convoca um povo no Brasil e no mundo para ser testemunha da oração. Um homem de profunda oração, e os membros da Canção Nova podem testemunhar isso. Perseverar na oração, para nós, novas comunidades, devemos entender uma coisa: nascemos na oração e nascemos da oração. E as novas comunidades, elas caminham também subsistindo e fazendo com que a oração faça parte do dia a dia. Nascemos da oração porque fomos gerados pela renovação carismática católica. E tantos, numa experiência de grupo de oração, foi aprofundando essa experiência e se tornaram novas comunidades. A comunidade Doce Mãe de Deus, que alegria aqui poder falar e testemunhar desta belíssima comunidade, juntando-se com as outras novas comunidades, dizer: somos uma vocação que nasceu na oração. Ali, num grupo de oração, Hinaldo e outros estavam fervorosos. E assim como os apóstolos há tanto tempo atrás, descobriram um carisma, descobriram um chamado. E esta oração fizeram deles testemunhas da salvação. E eu me coloco dentro desta experiência, pois depois de 7 anos de comunidade, entrei nesta mesma aventura. Deixei pai, mãe, deixei irmãos, deixei família, deixei projetos para dizer: o Márcio agora é chamado a uma vocação na igreja, nascente. E entrei para nunca mais voltar. Graças a Deus, na vocação Doce Mãe de Deus, descobri o ser sacerdote, mas antes de tudo, descobri ser Doce Mãe de Deus. Na oração. Se você perguntar o que te chamou a atenção na comunidade Doce Mãe de Deus, posso dizer a você que uma das coisas que mais me chamou a atenção e me fez ser inseridos nesse dom foi a espiritualidade. O estilo de vida espiritual Doce Mãe de Deus me encantou. E quantos também, chegando a uma experiência de oração numa comunidade nova, disseram assim: aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. Se as novas comunidades nasceram desta espiritualidade, é na oração constante, fiel, todos os dias, como arroz e feijão, todos os dias. É nesta oração que nós estamos firmes até os dias de hoje. Que Deus abençoe as novas comunidades no Brasil, são tantas. Que Deus abençoe as novas comunidades no mundo. Como diz o Papa João Paulo II, as novas comunidades são a resposta. Os movimentos eclesiais são a resposta, mas só são resposta se partem de uma espiritualidade fiel, constante. Portanto, perseverar na oração. Gostaria de meditar esse tema do nosso Cairóis a partir do texto bíblico
Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 12, 13 e 14. Texto belíssimo no início dos Atos dos Apóstolos, um livro escrito por Lucas. São Lucas nos apresenta esse primeiro momento da igreja nascente, numa experiência forte de oração. Os apóstolos mantêm viva a chama de Jesus vivo, ressuscitado. Aqueles que encontraram, me acompanhem agora nas suas Bíblias. Voltaram eles, então, para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Vamos repetir todos juntos, acompanhando o versículo 14. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Três versículos para nos iluminar na meditação da perseverança na oração. O primeiro versículo fala que eles voltaram para Jerusalém. Eles estavam no Monte das Oliveiras e foram para Jerusalém. Eles tinham um caminho a fazer. Eles iam para os cenáculos, eles iriam rezar, mas eles voltaram para Jerusalém, lugar da experiência mais forte na vida cristã, a experiência com o mistério, com um acontecimento, um mistério de vida e salvação. Toda oração verdadeira é um encontro com um acontecimento. Toda oração que fazemos é um encontro com este mistério do amor profundo de Deus. Quando alguém se abre à oração, se abre a Deus. Dilata o coração para dizer: seja feita a tua vontade, Senhor. E os discípulos voltam a Jerusalém para dizer isso: de agora em diante seja feita a tua vontade, Senhor. Na oração nós encontramos a vontade de Deus. Na oração nós submetemos a vontade do Senhor, ao querer de Deus. O que tu queres, Senhor, me agrada. Os discípulos voltam para Jerusalém. Quantas vezes encontramos na palavra de Deus essa palavra voltar? Tantas elas. Podemos lembrar agora o profeta Oséias, que diz para o povo: volta, Israel, ao teu Deus. Volta, Israel, para o teu Deus. Um caminho de conversão é a metanoia. É fazer um caminho de ida até o Senhor, num desejo sincero de assumir a vontade de Deus. Lembremos também do filho pródigo. Eu preciso voltar à casa do meu pai. Eu preciso voltar ao meu Senhor. Eu preciso dizer a Ele: pequei contra o céu e contra ti. Eu preciso voltar para encontrar a vida nova. Você que me escuta agora, pelo sistema Canção Nova, eu digo, é preciso voltar a Deus com uma oração perseverante. Eu e você precisamos voltar como os discípulos voltaram para Jerusalém. Aquela volta teve um sentido, um significado, para encontrar forças. Muitas vezes na igreja nós falamos que é preciso voltar às fontes. É preciso estar sempre voltado ao mistério inicial. Também nas novas comunidades, a Doce Mãe de Deus fará o ano que vem 25 anos. Celebraremos nosso jubileu. Rinaldo comentou hoje pela manhã, né? Teremos o encontro nacional ano que vem, lá na comunidade Doce Mãe de Deus, em João Pessoa, Paraíba. Estendo mais uma vez o convite: vamos a Paraíba, vamos a João Pessoa, vamos à comunidade Doce Mãe de Deus. E digo, meu irmão, minha irmã, hoje as novas comunidades, sobretudo estas que têm uma história,
um legado, algo para dizer do princípio. A Canção Nova, por exemplo, a primeira comunidade no Brasil a ter comunidade de vida. É preciso voltar às fontes. A Doce Mãe de Deus tem meditado, é preciso voltar aos traços tradicionais do carisma. Sem isso, um consagrado não permanece seguro. Sobretudo aqueles que chegam agora para serem consagrados nas novas comunidades. É preciso olhar, tocar no mistério fundacional. Voltar a estar juntos. Voltar à experiência de Pentecostes. Bate no ombro do seu vizinho e diga: é preciso voltar sempre ao Senhor. O outro versículo, irmãos e irmãs, que nos chama a atenção, é justamente aquele encontro no cenáculo, onde eles se fizeram presentes para a oração. Os discípulos entram no cenáculo. É preciso entrar na casa do Senhor. Eles passaram ali 9 dias em oração. Uma novena. É a melhor novena de Pentecostes. Eles permaneceram ali na oração. Eram os apóstolos, eram algumas mulheres, e também estava presente quem? A doce Mãe de Deus, a bem-aventurada Virgem Maria. Sem ela, nós não chegaremos a esse Pentecostes. Uma boa oração, ela é sempre inspirada também pelo modelo Nossa Senhora. Viva Maria! Ela estava lá, ela está aqui, ela está nas novas comunidades. Entraram no cenáculo. Entraram no cenáculo. Escuta bem, é preciso entrar na oração. Quantas vezes nas nossas comunidades nos reunimos numa capela, numa sala, reunimos-nos em tantos lugares para dizer vamos rezar. Antes de tudo a oração. Entraram no cenáculo. Perseverar na oração é ter a coragem de entrar no cenáculo. É ter a coragem de esquecer de si e dizer: seja feita a tua vontade, Senhor. Eu me desarmo para entrar no cenáculo. E vocês vão entender logo mais esses 9 dias dos discípulos rezando, clamando: dai-nos força, Senhor, para entender o mistério, para entender o que será essa igreja que nasce. Se você quer entender bem a sua vocação, é preciso rezar mais. Quando eu comecei a compreender a minha vocação a ser doce Mãe de Deus na igreja, foi com muita oração, foi com muita espiritualidade. E me guardo na memória tantos momentos em que fiz minha oração pessoal. Guardo na memória tantos momentos que rezei comunitariamente. E ali me veio a certeza: Deus me chama. Uma vocação acertada é uma vocação segundo os desígnios de Deus, não os meus desígnios. Quer ser padre, meu irmão? Quer casar, minha irmã? Quer ser celibatário na igreja? Seja segundo os desígnios de Deus. Os apóstolos estavam ali no cenáculo para entender isso. Qual os teus desígnios, Senhor? Qual a tua vontade, meu Senhor? Mostra-nos. Espírito Santo vem. E quando veio como um vento impetuoso. Nós ouvimos hoje pela manhã. Ficaram cheios dos dons de Deus, cheios do Espírito Santo. Só em comunhão de oração nos tornamos cheios do Espírito Santo. O terceiro versículo que nos ajuda a meditar sobre a perseverança na oração é justamente o versículo inspirador deste Kairós. Quando diz: perseveravam todos eles unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, com Maria e com alguns dos irmãos de Jesus. Perseveravam na oração. Vamos meditar sobre essas 3 palavras. Perseveravam unanimemente na oração. O que é um dom de perseverança? O que é a virtude da perseverança? Se não está constante, dedicado, determinado, é a atitude da persistência. Senhor, eis-me aqui todos os dias. A perseverança, meus irmãos e minhas irmãs, nos faz entender a grandeza do amor. Quem persevera ama. Quem persevera ama o Senhor. Porque muito mais foi amado, pois o Senhor é o perseverante por excelência.
Em tudo, a vontade do Pai. Em tudo em Jesus, até o momento mais alto da cruz, foi perseverante até o fim. Ou seja, amou-nos até o fim. Ser perseverante é amar até o fim. Gostaria que você compreendesse o dom da perseverança com um testemunho. Vivemos na doce mãe de Deus nessa semana que passou, a Páscoa de um irmão muito querido. Não poderia deixar de falar do Paulo Aragão. Hinaldo falou hoje pela manhã dele, para você entender perseverança. Sou padre há 8 anos. Aliás, mais de 8 anos. 8 anos e 5 meses. Estou na doce mãe de Deus desde os meus 18 anos. Portanto, 16 anos de comunidade já. Mas eu nunca vi nesse tempo um homem tão fiel na oração como o nosso querido irmão Paulo. E essa fidelidade na oração me faz dizer hoje, está com o Senhor. Mas o que é mais bonito, na minha experiência sacerdotal na doce mãe de Deus, é que Paulo me procurava todo mês para a sua confissão. É o penitente mais fiel que o Padre Márcio já teve até hoje. Perseverança. A sua confissão era todo o primeiro sábado de cada mês. Ontem fez 8 dias de sua última confissão. Na terça-feira faleceu. Há 7 anos, Paulo, todo mês, já me ligava. Padre Márcio, a confissão. Ele chamava a confissão de 0800. O Paulo era muito brincalhão. Uma pessoa de oração é sempre uma pessoa de muito humor. Não é verdade? Uma pessoa de oração, ela sempre é bem-humorada, feliz. E Paulo era um homem muito feliz. Mas quando estava chegando quinta, sexta-feira, Padre Márcio, é amanhã. O 0800, Padre Márcio. É para dizer o 0800, estou livre dos meus pecados. Você sabe o que significa isso? 7 anos, aproximadamente, de fidelidade à confissão mensal. Todo mês, no sábado, primeiro sábado de cada mês, no dia de Maria. Aquele homem vinha para a confissão, não para contar a história do pecado, não para inventar outra coisa, mas vinha para dizer: o meu pecado é esse, estou arrependido, eu quero a salvação, eu quero estar fiel ao meu Senhor. Para mim, esse testemunho de Paulo nos ajuda a entender perseverança, constância, persistência. Estou com o meu Senhor, determinado por Ele. E assim são muitos os membros das novas comunidades, assim são muitas pessoas na igreja que se tornam perseverantes na vida sacramental, perseverantes na vida de oração diária, a oração pessoal, perseverantes no Santo Terço. Quem tem um terço aí? Faz assim, perseverantes no Santo Terço, no Rosário, guardando a fé. Uma outra palavra para entendermos este dia: unanimidade. Perseveravam unanimemente na oração. O que é unanimidade? Unanimidade, uma palavra que vai nos levar a entender a unidade, a comunhão, é estar com o mesmo sentimento ou a mesma opinião dos outros. É estar consenso. É quando todos estão de acordo. Os discípulos naquele cenáculo, os discípulos naquela oração estavam buscando o centro, a ideia, a origem de tudo, para dizer: estamos na mesma unidade, estamos unidos, estamos na mesma ideia, é o Senhor que está vivo. Alguém aqui de vocês, e vocês que nos acompanham, já viveram situações de discordância? Situações de dizer: eu penso isso e você pensa outra coisa. Desacordo. Pergunta ao teu vizinho: já esteve em desacordo com o teu irmão? Quantas vezes nas novas comunidades nós estamos assim? Quantas vezes os nossos superiores dizem uma coisa e a gente: não é por aí? Ficamos desacordados. Ficamos dormindo mesmo? Hoje, o Senhor nos chama a uma oração unânime, a uma oração
uníssona, assim como chamamos, né? Uma única melodia, um único canto, uma oração comunitária. Deus te faça assim, meu irmão, minha irmã, estar de acordo. Sobretudo quando falamos de autoridade, daqueles que estão à nossa frente, dos primeiros, são profetas na nossa vocação, são profetas do nosso carisma, são profetas em nossas comunidades. Deus te livre de estar em desacordo, que você esteja na unidade, que você esteja unido. A comunidade Doce Mãe de Deus, todos os anos, tem um tema anual. Estamos vivendo um tema: comunhão, fonte de unidade. Vamos repetir? Comunhão, fonte de unidade. A comunidade entendeu isso, que para o hoje é preciso entender e viver a comunhão. Mas como somos provados na comunhão? Como somos provados na unidade? Não sei se na sua paróquia, na sua comunidade, não sei se na sua família. Mas eu digo isso a vocês, também assumindo: eu preciso rezar em unidade. Eu preciso rezar em comunhão. Quantas vezes rezando a liturgia das horas, nós estamos rezando aqui, mas o mundo inteiro reza aquela mesma liturgia. Unidade de oração. A liturgia eucarística que celebramos todos os dias, ela é um dom de unidade, de comunhão. Nunca esteja fora da Eucaristia. Que momento belíssimo aqui na adoração hoje pela manhã. Ele no centro. Feliz de quem hoje vive da Eucaristia. Feliz de quem hoje vive da comunhão diária. Vou repetir, o Paulo era de comunhão diária. Eu celebro missa e sempre o via nas minhas missas. E hoje, seja para as novas comunidades, seja para um cristão que esteja lá fiel na sua paróquia, na sua diocese, ou estejamos fiéis a Jesus Eucarístico, ou teremos um grande risco de nos perder no desacordo. Quem está na Eucaristia está de acordo. Diga para quem está ao seu lado: quem está na Eucaristia está de acordo, está na unidade. É isso que pedimos para as nossas comunidades: a comunhão, chegar à vontade de Deus. Se nós perguntássemos o que é unidade, para nós que rezamos, para nós que queremos encontrar o caminho da perseverança na oração, a unidade é chegarmos todos à vontade de Deus. A vontade de Deus para aquele projeto, a vontade de Deus para aquele apostolado, a vontade de Deus para aquele momento comunitário, a vontade de Deus para este ano, a vontade de Deus para esta pessoa particular. Deus nos dê a comunhão na oração. Amém? Por fim, perseveravam unanimemente na oração. A oração é aproximar-se de Deus com profundidade. É aproximar-se de Deus com intimidade. É ser íntimo do Senhor. É ter uma relação de filho. Se você for olhar para a vida de Jesus, nós vamos falar isso logo mais. Jesus o tempo inteiro era mostrando para nós o que significa uma verdadeira oração, onde ele, o Filho, se volta para o Pai com uma intimidade profunda, forte. Os discípulos estavam ali alcançando esta profundidade da oração, essa intimidade com o Senhor, num relacionamento de filhos, num relacionamento de pai que ama, o Pai de amor, o Pai santo, o Pai querido, que Jesus tanto nos ensinou a amar. E quando nos ensina a rezar como? Pai nosso que estás no céu. Como é que Jesus nos ensina a rezar? Pai nosso que estás nos céus. E continua. Amém? Continua a oração do Pai Nosso, né, que o Senhor nos ensina. Um homem muito santo, um homem de Deus chamado Dom Marcelo Pinto Cavalheira. Bispo tão importante para a história da comunidade Doce Mãe de Deus. Um bispo que ordenou nossos padres e me ordenou como diácono. Um dia ele disse assim: Jesus não nos ensinou métodos. Jesus nos ensinou a disposição para rezar.
Jesus não nos ensinou métodos. Jesus nos ensinou a disposição para rezar. E gosto de dizer isso repetindo, lembrei agora das palavras de Dom Marcelo, bispo emérito da Paraíba. Deus, em Jesus, nos ensina a disposição para rezar. Dispostos. Às vezes dá sono para rezar, não dá? Tem até alguém com sono nessa hora, né? Às vezes dá preguiça para rezar. Às vezes inventamos tantas coisas. Tudo fica no lugar da oração. Não damos desculpas. Quantas vezes chegando à noite, já ali próximo a dormir, eita, faltou isso, faltou meu compromisso. A disposição, é preciso ter coragem. Falar de oração, meus irmãos e minhas irmãs, é falar de algo que exige esforço. É falar de algo que existe disposição de verdade. É uma das atividades mais árduas da vida, é rezar. Preste bem atenção. É uma das atividades que exige muito de nós. Você pode fazer muitos trabalhos, mas rezar exige suor. Rezar, ser perseverantes na oração, exige ousadia, força, coragem. E não tem hora. É de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Feliz é quem reza nas madrugadas. Feliz é quem dedica a sua vida na oração. Assim são os apóstolos nos ensinando 9 dias ali naquele cenáculo, aguardando o grande dia de Pentecostes. A grande noite do Senhor que vem para fazer-nos felizes sempre, iluminados sempre em qualquer circunstância. Depois do Pentecostes, os apóstolos ficaram fortes, firmes e levaram até os nossos dias a igreja. Que beleza! A igreja, ela nasce na oração, da oração, e ela chega até os nossos dias pela oração. Assim também as novas comunidades, até os nossos dias pela oração. Vamos meditar um pouco sobre a oração de Jesus. Jesus é um homem orante. Jesus é o modelo perfeito de oração. Nosso Senhor, Ele traz em si a excelência da oração. Quer aprender a rezar? Olha para o modelo Jesus. Que hora Jesus rezava, meus irmãos? Não tinha hora. A todo momento era um estilo de vida. E espiritualidade é um estilo de vida. E quantas vezes nós entendemos bem, nos momentos mais importantes da vida do Senhor, Ele foi primeiro para o recolhimento. Para escolher os apóstolos, primeiro reza. Depois tem que falar algo muito importante, vamos ao Monte Tabor, para revelar a sua glória. Em todos os momentos Jesus estava nos ensinando que é preciso rezar com perseverança. E na sua oração Jesus sempre olhava para a vontade do Pai. Qual era o alimento da vida de Jesus? Meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Ele é o Senhor. Mas a gente olha para Jesus como aquele orante por excelência, e a gente encontra a sua oração tão perfeita, tão forte, no momento da agonia, no momento da dor. No momento da dor, nós ouvimos a oração de Jesus. Em muitos momentos, Jesus foi um orante no silêncio. Mas em algumas vezes, Jesus rezou e nos deixou a sua oração. Como, por exemplo, a oração sacerdotal de Jesus, belíssima. E quando Jesus reza na sua oração sacerdotal, te louvo, ó Pai, porque escondeste essas coisas aos entendidos, aos sábios, e revelastes aos pequeninos, o que rezávamos no início da pregação, aos pequenos. Para entender os desígnios de Deus é preciso ser pequeno, simples. Senhor, eu te rogo por eles para que sejam um, como nós somos um. A oração de Jesus verbalizada ali, nos pedindo comunhão, nos pedindo unidade, nos pedindo perseverança. Mas a grande oração de Jesus é no Getsemane. Quando Ele, naquele momento da dor, Ele assume a nossa dor. Eu tive a oportunidade agora de ir com a Canção Nova, com a obra de Maria, em dezembro passado, para a Terra Santa. Quem não foi para a Terra Santa com a obra de Maria, Canção Nova, deve começar a se programar. Que beleza, que experiência grande. E um dos momentos mais fortes foi, na minha vida, foi rezar a missa. Nesse dia eu presidi a missa na capela, na Basílica do Getsemane, no Horto das Oliveiras. Ali onde tem um altar.
E à frente do altar tem a pedra, que segundo a tradição é o lugar onde Jesus ficou de joelhos, onde Jesus ali suou sangue. E que oração de Jesus forte, que assume a nossa oração. Quem já rezou aqui na alegria, faz um sinalzinho. Eita, é muito bom rezar na alegria, na esperança. Mas quem já rezou na dor? Quem já rezou na dor? Eu tenho certeza que em casa muitas pessoas levantaram as duas mãos. Estão rezando agora também. Na dor, parece que nós procuramos mais o Senhor. Mas meu irmão, minha irmã, perseverar na oração é para todos os momentos. Mas aqui, a oração de Jesus, durante a agonia, nos revela as suas palavras da cruz. É a profundidade da oração filial. Afasta de mim esse cálice, Senhor. Quantas vezes dizemos isso? Mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. A oração na dor é a oração que deve nos levar à vontade de Deus, não à nossa vontade. E depois, a outra grande oração de Jesus é na cruz. Até é muito bom ir até a cruz. Como o Hinaldo foi hoje pela manhã, eu vou fazer o mesmo gesto. É daqui que brota a verdadeira oração. É do Senhor, na sua dor, mas já ali na sua glória, no trono da cruz, na árvore da vida, que nós vamos encontrar a perseverança. Feliz é quem está aqui com o Senhor. Feliz é quem se agarra nele, se une a Ele e diz: contigo, meu Jesus, aprender com o Senhor. Ensina-nos a rezar, diga isso. Jesus, ensina-nos a rezar. Diga isso. Jesus, ensina-nos a rezar. Aqui, no Calvário, é onde encontra-se a verdadeira oração. Portanto, meu irmão, minha irmã, e como comunidade Doce Mãe de Deus, dizemos que somos testemunhas da salvação. A minha oração precisa ser uma oração como a de Jesus, e com Jesus, e por Jesus, que me ensina a ir até os homens deste mundo, as mulheres deste mundo, para ser com Ele, aquele que salva, aquele que atrai. É preciso chegar a essa oração. Neste momento, Jesus nos ensina uma coisa importante na oração no Horto das Oliveiras: a vigilância. A vigilância. Quer ser perseverante na oração? Seja vigilante. Na oração de Jesus aprendemos o que significa vigilância. Vigiai e orai. E aqui eu quero falar uma coisa bonita na minha vida, um testemunho de comunidade. Há quase 5 anos, Deus me chamou a ser um padre para os jovens, na Doce Mãe de Deus. E eu entendi bem que o Senhor estava me chamando para evangelizar jovens. Hoje, eu abraço os jovens do Brasil, os jovens do mundo, com tantos sacerdotes. Mas, há quase 5 anos passados, eu pedi ao meu fundador, moderador geral: eu sou padre, mas me dê a oportunidade de evangelizar e me dá a graça de ser pastor de um grupo de oração. Eu quero começar um grupo de oração. E o meu grupo de oração começou como uma vigília. E ali eu comecei a dizer: eu quero evangelizar jovens. Nasceu a Vigília Jovem Doce Mãe de Deus. Irmãos e irmãs, a vigilância é estar todos os dias, todas as horas. Todo primeiro sábado de cada mês, você pode procurar o Padre Márcio, estará com os jovens na Vigília Jovem Doce Mãe de Deus. Todo primeiro sábado, de 10 da noite às 5 da manhã. Um abraço para todos aqueles jovens, Rezo por cada um que estão com a Doce Mãe de Deus para viver a experiência da oração, de estar com o Senhor. Para a surpresa minha, esse grupo de oração cresceu. E o último sábado agora, de ontem a 8, estavam em nossa casa-mãe 1.200, 1.300 jovens. Vamos aplaudir, Que graça poder testemunhar para vocês. A oração nos leva a um fecundo apostolado. A oração nos leva a ser profetas. Perseverar na oração. Não sei o que o Senhor está pedindo a você, mas reza mais. Reza mais para ser um homem e uma mulher de Deus. Para assumir com coragem
a oração diária. Hinaldo nos deu um grande presente. Falo muito de Hinaldo porque é uma alegria ter como fundador, moderador geral da Doce Mãe de Deus. Nosso Senhor nos deu um grande presente. O caderno de oração, Meu Encontro. Essa é a segunda edição. Todos os dias, o membro Doce Mãe de Deus e aqueles que estão conosco, todo o povo de Deus, reza com este caderno. Desde o ano passado, este ano, e vamos ficar sempre lançando este caderno de oração, Meu Encontro. Esse ano quero agradecer a Luzia Santiago, que fez o prefácio, mas poder dizer que as novas comunidades estão rezando. As novas comunidades estão mantendo a chama. Então agradeço a Luzia por suas palavras quando diz: desejo que este caderno proporcione a todos os que tiverem contato com ele o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá a vida a um novo horizonte, desta forma a um rumo decisivo. Olha que bonito. Meu encontro para todos os dias. Perseverantes na oração sejamos cada um de nós. Eu, como padre, numa nova comunidade, eu preciso, e juntos com tantos sacerdotes das novas comunidades, dizer que fazemos essa diferença, por estarmos inseridos numa comunidade com raiz leiga, ou numa comunidade que tem muitos leigos testemunhando a mesma fé conosco. Então eu quero ser um irmão entre os irmãos, configurando a Cristo, sempre unido, sempre junto, nunca fora da unidade, mas sempre unido para ir rumo à meta decisiva, definitiva. O Senhor. Na oração de Jesus, desejo que cada um de vocês estejam tão felizes, tão alegres, tão cheios para perseverar a cada dia. Deus abençoe cada um de nós. Deus guarde nossas comunidades. Na perseverança da oração, eu desejo que a oração comunitária em nossas vocações sejam lugares de cenáculo, lugares de transbordamento, onde a oração só tem hora para começar. Para terminar, o Senhor mesmo dirá. Por quê? Porque chega o momento do Pentecostes, da ação de Deus. E nunca termina. Este Pentecostes nunca terminará, porque somos dele para sempre. Que a nossa oração, como perseverança, seja até o céu. Seja até a glória de Deus, para sempre. Amém. Deus os pague. CançãoNovaPlay.com. Assine já!